Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Uma pessoa desesperada merece a compaixão dos seus amigos, mesmo que tenha deixado de temer ao Deus Todo-Poderoso. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus, o Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ó Senhor Deus, quando senti que poderia morrer, o teu amor me amparou. Ele me perguntou: Quem é você? Sou a Malequita, respondi. Então ele me ordenou: Vem aqui e mate-me. Estou na angústia da morte. Por isso, aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os a ti, meu Senhor. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente pedirá contas a você, e você será culpado de pecado se não o cumprir. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Jesus disse ainda: Sabemos que é um empregado fiel e inteligente, que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados para dar a eles os mantimentos no tempo certo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhe filhos. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor nosso, que nos livra da morte. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer. E como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. E, agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de Deus. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. O meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como meus sacerdotes. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Você pode amarrar as lindas Pleiades,
Pode afrouxar as cordas do Órion? Pode fazer surgir no tempo certo as constelações, ou fazer sair a ursa com seus filhotes? Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. As tuas mãos me fizeram, me deram forma, e agora essas mesmas mãos me destroem. Lembra que me fizeste de barro, vais me fazer virar pó outra vez. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. As pessoas podem fazer seus planos, porém, é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Louvem a Deus, o Senhor, com danças, e em seu louvor toquem pandeiros e liras. Então cada um foi para sua casa. Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza, e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças, e sempre te louvarei. Vocês, autoridades, gritem. Vocês que guiam o rebanho do meu povo, gritem bem alto. Chorem e rolem no pó. Chegou a hora de vocês serem mortos. Vocês cairão mortos como se fossem carneiros escolhidos. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Aleluia! Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Ó Senhor Deus,
Como eu te amo! Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo, e com ele estou seguro. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo, todos os dias. O Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão que comerem tempos de fome. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Procure bons conselhos, e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com o espírito imundo. Ouve os gemidos dos prisioneiros. Com o teu grande poder, livra os que estão condenados à morte. Diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que dou a vocês como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza a sua mãe. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia, que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Então Moisés se despediu de Jetro, e Jetro voltou para casa. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas
e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Ó Senhor Deus, declara que estou inocente, pois faço o que é certo e confio inteiramente em Ti. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. Obedeçam com muito cuidado ao mandamento e à lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amem o Senhor, o Deus de vocês. Façam a vontade dele, obedeçam aos seus mandamentos, fiquem ligados com ele e o sirvam com todo o coração e com toda a alma. No teu templo, ó Deus, ficamos pensando no teu amor. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Não cobice a casa de outro homem. Não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos, ou qualquer outra coisa que seja dele. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Porque elas haviam temido a Deus, ele fez prosperar suas famílias. Com a sabedoria, o Senhor Deus criou a terra, e com o seu conhecimento colocou o céu no lugar próprio. Ele nos tem abençoado, que os povos do mundo inteiro o temam. Aí ele disse: Deixem que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. Parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça. As promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre bem protegidos e livra-nos dos maus, pois Tu respondes às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar.